Ministério Público sai da negociação e Prefeitura de Nova Friburgo e Nova FAOL seguem no impasse sobre o transporte público. Veja a seguir. A indefinição sobre o transporte público em Nova Friburgo ganhou um novo capítulo nesta semana. O Ministério Público Estadual deixou a intermediação do caso. O órgão negociava um termo de ajustamento de conduta entre empresa e prefeitura. E o acordo final agora depende das duas partes. A reportagem da Multiplix conversou com o diretor da Nova FAOL e com o secretário de governo do município. Alexandre Colonese e Pierre Moraes falaram sobre o futuro do serviço de ônibus na cidade. Para começar a conversa, o tema é negociação entre Nova FAOL, Prefeitura e Ministério Público. O Ministério Público, de maneira muito educada, ele sai do problema, ele deixa de ser o intermediador. Ele diz o seguinte, olha, em resumo, olha, vocês dois têm que se entenderem. Eu tentei uma intermediação, prefiro não mais ficar como intermediador. Então ele sai. A gente o governo fez uma reunião, o Poder Legislativo fez, o prefeito compareceu lá representando, uma reunião para tentar chegar numa linha de um equilíbrio que está em processo de estudo para ver se a gente consegue fazer algo pautado na legislação e na legalidade. A Nova FAOL alega que a pandemia derrubou o número de passageiros pela metade e hoje opera no vermelho, deve impostos, inclusive a prefeitura. Seriam 3 milhões de reais sem pagar. A conta não fecha. Janeiro faltou 1.900.000, fevereiro faltou 1.600.000. Você hoje tem uma tarifa defasada, mas que é cara, com um número menor de passageiros. A gente entende que a empresa está passando um momento difícil por conta da pandemia. Isso é fato. Mas os estudos mostraram que anos atrás a fatia do bolo era muito mais gorducha. Depois que a gente foi percebendo uma redução, mas houve também uma redução de linhas, houve uma redução de funcionários, houve uma redução de ônibus. Para o diretor da Nova FAOL, gratuidades como a oferecida a passageiros com 60 a 64 anos contribuíram para a dificuldade financeira. Se eu carrego 70 mil passageiros, 60 a 64, são 300 mil reais de receita que eu abri mão. Quem está pagando isso? O cara que precisa andar de ônibus. Se reclamava muito que toda essa dificuldade era em virtude da gratuidade. Aí quando a gratuidade agora, ela deixa de ter suspenso o direito da gratuidade, não tem nenhuma mudança. O secretário de governo cita que há respaldo legal para essa gratuidade. Hoje a situação do Tribunal de Justiça é no mínimo um contrassenso, porque você tem uma decisão transitada em julgado que assegura ao idoso o direito e tem uma decisão transitória que está tirando o direito. A gestão municipal anterior fez um acordo com a empresa de ônibus. Ofereceu subsídio para bancar essa gratuidade e a Nova FAOL subiria menos o valor da tarifa. Na época, ao invés de subir de R$ 3,95 para os R$ 4,41 propostos, aumentaria para R$ 4,20, como ocorreu, mas o subsídio parou de ser repassado. Havia um pagamento de subsídio no governo anterior, sem qualquer baseamento legal e mesmo contratual. A empresa ela quer porque quer um subsídio, não tendo contrato. E o município falou, legalmente não tem como dar um subsídio. Se o secretário sentar aqui, eu digo para ele que essa tarifa pode ir a R$ 3,00, sem trazer um ônus financeiro para a FAOL, sem trazer um ônus financeiro para a sociedade e sem trazer um ônus financeiro para o poder público. É questão só de querer fazer. Mas se o subsídio paga a gratuidade dos 60 a 64 anos, não quita outros débitos. A prefeitura hoje tem uma pessoa, que ela é um filósofo, Eu acho que ele nunca administrou, entendeu? Mas ele é bom de filosofia, entendeu? Então, mistura, O que é equilíbrio econômico-financeiro? Que eu não estou discutindo isso, porque se eu discutir equilíbrio financeiro, eu já discuto isso na justiça. Vocês me devem 40 milhões de reais de reequilíbrio financeiro. Quando a gente entrou, o governo novo entrou na gestão ali, herdou o que a gente pode popularmente chamar desse abacaxi e sem faca para descascar. Próximo tema, cobrança para o cumprimento de linhas e horários. O problema é que você não tem poder de multa, porque você não tem contrato ainda. Hoje a prefeitura estaria de mãos Por isso que a gente, exato, nesse ponto, por isso que a gente está tomando as medidas, e tomou as medidas rapidamente, só que tem os trâmites processuais,
para poder sanar isso em definitivo. Se eu botar todos os carros na rua, o custo vai aumentar e o prefeito não vai ter condição de pagar. Para o secretário de governo, não dá para falar em solução definitiva sem estudo independente. A gente tem um estudo em andamento. Estudo você tem que fazer para fazer o processo licitatório. Pelo TAC, você poderia fazer. Um dos temas de grande repercussão nas últimas semanas é relativo à possível saída da empresa da cidade. Eu acho que esse risco é remoto. Acho que o prefeito não vai deixar isso acontecer. Isso só depende do prefeito. Se a empresa está reclamando que está com dificuldade, ela vai ficar com dificuldade muito maior se ela deixar de prestar o serviço. A gente não vai resolver da noite para o dia um problema que se arrasta há mais de 2 anos. Então a gente está tratando para trazer solução e com segurança.